Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa filosofia que pode de verdade transformar a forma como se conduz um caso na homeopatia. Vamos direto ao ponto, nos ensinamentos do Dr. Raj Bondri, para entender o que está no coração da maestria clínica. Vamos pensar juntos numa situação que todo homeopata já enfrentou. Aquele caso super complexo, sabe? Onde a verdadeira imagem do paciente parece estar escondida. E olhar só para o repertório simplesmente não resolve. E é aqui que o Dr. Raj Bondri traz uma perspectiva poderosa. Ele diz que a solução não está só na análise final, mas em dominar o método de tomar o caso. Para ele, é nesse momento, na conversa inicial, que o caso é ganho ou perdido. Simples assim. Essa abordagem dele tem um nome: método do fluxo. E é aqui que a filosofia dele realmente começa a fazer todo o sentido. A ideia por trás disso é de uma simplicidade genial. Vá com o fluxo do paciente. Se a pessoa começa a falar sobre um medo, você fica ali, nesse medo, explora tudo o que tem para explorar sobre ele antes de pular para outra coisa. Sem interromper, sem desviar. É uma disciplina de escuta radical, sabe? E o alerta dele é muito claro. Quebrar esse fluxo é o jeito mais fácil de contaminar o caso e perder os sintomas que realmente importam. Para garantir que isso não aconteça, ele usa uma técnica de perguntas bem específica. E essa técnica é um método passivo-ativo. Funciona em duas etapas e a prioridade é sempre ouvir mais do que interrogar. Primeiro a parte passiva, usando frases como "e o que mais?" ou "me conta mais sobre isso", deixando a pessoa guiar a conversa. Só depois, quando o fluxo natural se esgota, aí sim vem a parte ativa, com perguntas diretas só para preencher alguma lacuna. Mas além do como perguntar, tem o que procurar. E aqui o Dr. Bondri nos dá uma estrutura, um mapa mental, para entender a origem das queixas, principalmente nos casos mais mentais e emocionais. E por que isso é tão importante? Porque mesmo seguindo o fluxo direitinho, o que aparece pode ser bem complicado. O Dr. Bondre ensina que para decifrar essa complexidade toda, a gente precisa entender que a causa do sofrimento quase sempre vem de uma de 4 origens. É aqui que a análise vai muito além de só coletar sintomas. Segundo ele, a raiz do problema vai se encaixar em uma dessas 4 categorias. Ou é uma emoção forte e isolada, ou é uma situação estressante que se arrasta, ou é um padrão de reação que se repete a vida toda, ou, por fim, tem a ver com a natureza infantil da pessoa. Saber diferenciar isso é o pulo do gato para resolver os casos mais difíceis. Vamos ver uma por uma. A emoção é como um gatilho agudo. É um sentimento específico, muito forte, tipo uma raiva imensa ou um luto profundo, que dispara a doença. No exemplo que ele dá, um ataque de raiva que acontece logo antes de a psoríase aparecer. A conexão é direta, pá. Já a situação estressante é diferente. Não é um evento pontual, é algo crônico, uma pressão que dura muito tempo, como uma crise financeira ou um problema familiar que não se resolve. Isso vai minando a energia vital aos poucos. Não é um gatilho, é um desgaste. Agora, um conceito fundamental na filosofia do Dr. Bondri: o padrão. Isso não é um evento, é um jeito de ser. É uma reação que está tão enraizada na pessoa que ela se repete em todas as fases e situações da vida. O exemplo dele é de um paciente que vive com um sentimento de culpa constante, desde sempre. Esse padrão já aponta para um caminho, para um remédio específico. E por último, quando o caso está muito confuso, cheio de camadas, o Dr. Bondri nos diz para olhar para a natureza infantil. É a constituição original da pessoa, sabe? Como ela era antes de tudo, no seu estado mais puro. Olhar para isso é como encontrar o fio da meada quando o caso parece um emaranhado sem fim. Ok, muito interessante. Mas e aí? Qual é o impacto real de adotar essa filosofia no dia a dia? Como é que isso muda o jogo na prática? A mudança é gigantesca. A gente deixa de ser um mero coletor de sintomas para colocar no programa e passa a ser um percebedor profundo do estado daquela pessoa. O foco sai da lista de perguntas e vai para a escuta, para encontrar o padrão central do caso. A gente passa de um técnico a um verdadeiro artesão. Com essa abordagem, dá para ir muito além da repertorização mecânica, principalmente naqueles casos em que ela não ajuda. A prática fica mais intuitiva, mais certeira, porque ela se baseia em entender a reação única daquela pessoa à vida. O objetivo vira entender a origem do problema, e não só catalogar os sintomas. É exatamente o que o Dr. Bondre diz aqui. Essa estrutura que ele propõe é esse background analítico diferente. É a ferramenta que faltava para ir além do repertório quando ele não dá conta do recado. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte:
A verdadeira maestria não começa na análise, nem no repertório, nem na escolha do remédio. Ela começa bem antes, na filosofia e no método que a gente usa para ouvir e entender o paciente. O que a gente viu aqui foi a essência destilada do ensinamento do Dr. Rajbondre. Para entender de verdade a profundidade, a filosofia e a precisão clínica por trás desse método, vivenciar a palestra completa é sem dúvida indispensável.